estamos ao vivo, fazendo a transmissão aos Hebreus, capítulo 1, versículo de número 14. Aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Olha, eu esqueci de apresentar um casal que está lá atrás, ó. A irmã está de vestido preto e branco, maridão de camisa rosa. Esse casal é bem-vindo, podemos dizer amém? Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Diz assim o texto: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? No 3 vocês vão repetir a leitura, que está no telão aqui em cima. 1, 2, 3. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Sentai-nos. Esse versículo fala a respeito dos anjos. E a ministração tem sido sobre os anjos, angelologia. E hoje me parece que é a terceira aula, terceira ministração de angelologia. Na primeira semana eu falei da introdução e falei sobre os anjos que são criaturas de Deus. Na segunda semana eu falei dos anjos criaturas superiores aos homens. Eu mostrei que os anjos, eles são superiores a nós, mas também mostrei que nós somos mais importantes do que os anjos. Preste atenção, parece uma contradição, mas não é uma contradição. Peraí, os anjos são superiores aos homens, mas os homens são mais importantes do que os anjos? Isso não é uma contradição, não. Por que os anjos são superiores? Porque os anjos, eles são seres celestiais. Nós não somos celestiais. E por que então nós somos superiores? Somos mais importantes do que os anjos? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso está a nossa importância dentro da escala, ok? E hoje, que é a terceira ministração, eu estarei falando sobre a classificação dos anjos. E eu, na semana passada, eu disse que falaria sobre a classificação dos anjos e que lá no céu existe hierarquia. Por isso que na igreja, Deus não gosta de bagunça, de desordem. A igreja tem que ter ordem, tem que ter respeito, ninguém pode querer passar por cima do outro. A Bíblia diz que cada um considere o outro superior a si mesmo. O pastor precisa considerar os irmãos superior a ele. Mateus 7,12 diz: tudo quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro. Essa é a lei dos profetas. Então Deus respeita isso e valoriza isso, e nos céus tem isso, existe isso, tá? Então vamos lá, classificação dos anjos. Quanto à sua classificação, existem várias graduações de autoridade entre os anjos, correspondentes às suas diferentes funções no céu, tá? Tem gente que às vezes é contra as funções na igreja, acha que não deveria ter, mas é lógico, é bíblico, é eclesiástico e é ordenado por Deus, tá? Então existe a classificação. Alguns anjos desempenham funções de grande responsabilidade junto ao trono de Deus, cooperando na administração divina. Outros são encarregados de serviço na administração de Deus quanto ao atendimento aos homens no mundo inteiro, servindo a favor daqueles que hão de herdar a salvação, que foi o versículo que eu acabei de ler, que é Hebreus 1,14. Mas agora eu gostaria que botasse aí no telão Daniel 3,28. Daniel 3,28. Daniel 3,28. Já está no telão? Já está? Leia no 3. 1, 2, 3. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servisse nem adorasse ao outro Deus, senão o seu Deus. Viu só? Então, Nabucodonosor, pecador, reconheceu
reconheceu a grandeza de Deus, admitindo que Deus enviou o seu anjo para livrar os 3 rapazes da fornalha de fogo ardente. Então, são funções. Imagine só, o anjo entra na fornalha e fica passeando lá dentro, ao ponto de, quando o imperador olha para dentro da fornalha, ele fica confuso. Ele chama os seus conselheiros e ele pergunta: espera aí, nós não lançamos 3 homens na fornalha? Foram 3? Sim, foram 3. Vocês têm certeza? Sim, temos certeza, foram 3. Não é possível, não pode ser. Eu vejo 4 homens dentro da fornalha, andando de um lado para o outro. Glória ao Rei! Aleluia! E ele então diz assim: Sadraque, Mesaque, Abednego, sai para fora. E quando eles saem, os 3 estavam intactos. Diz a Bíblia que nem cheiro de fumaça havia. Irmão Gabriel, não pegou fogo nos rapazes, né? Sim? Isso é verdade ou mentira, Gabriel? Gabriel é o rapaz que está cuidando aqui da transmissão, filho do pastor Sindimar. Irmão Gabriel, você está sendo visto, você está sendo ouvido por milhões de pessoas agora. Que isso, mas... Só teve uma coisa que queimou dos 3 rapazes. Não fica vermelho não, viu? Para quem não conhece, ele é branco, igual leite. E aí, só teve uma coisa que queimou nos 3 rapazes. Diz a Bíblia que nem cheiro de fumaça havia. O que queimou nos rapazes? Não era, é só ele. Ninguém fala nada, é só o Gabriel. Fala aí, Gabriel. Não, seu pai vai te pegar em casa e vai te dar uma surra. Ah, mas vai. Cadê a irmã Carmen? Está aí? Não veio? Não. Não vou puxar a orelha da irmã Carmen. Não veio. Ela deve estar te assistindo em casa. Não pode ser meu filho. Então, quem vai me responder vai ser irmã Jane. Irmã Jane, só queimou uma coisa nos rapazes. O que queimou, irmã Jane? Só as cordas, porque eles entraram amarrados. Nunca mais vai esquecer, né? Só as cordas, porque eles entraram amarrados, não podia ficar andando se as cordas continuassem. Então as cordas queimou para libertação. Aí tem uma mensagem de Deus aqui. Quando o anjo do Senhor aparece na sua vida, todas as amarras, toda a potestade, tudo do mal é repreendido pelo poder que há em Deus. Porque diz a Bíblia que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem, guarda e os livra. Então os anjos estão ao nosso serviço. Então nós temos uma importância muito grande. Gênesis 19:16. Gênesis 19:16. Está aqui já. Já está? Já. Leia aí no 3. 1, 2, 3. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de seus 2 filhos, sendo o Senhor misericordioso, e tiraram e fizeram fora da cidade. Quem foi que fez isso? O anjo que libertou essa família. Então os anjos trabalham para cuidar de nós. Aí dentro da classificação angelical, nós temos a primeira classificação, arcanjos. Qual é a primeira classificação? Arcanjos. E ele é chamado de Miguel. Miguel é mencionado como arcanjo, o anjo principal. Então o arcanjo é o chefe dos anjos, o principal. Ele aparece como anjo protetor da nação israelita. Você encontra isso em Daniel 12:1. Bota aí para mim, por favor. Daniel 12:1. Já está? Sim. Daniel 12:1, leia alto. 1, 2, 3. Naquele tempo se levantará em guerra o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve. Ele que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então Miguel, defensor do povo de Israel. O nome Miguel significa quem é semelhante a Deus, tá?
quem é semelhante a Deus. O nome Miguel significa quem é semelhante a Deus. Desde que Satanás desejou ser semelhante a Deus, o arcanjo Miguel, cujo nome lhe traz a honra de defender a glória que pertence unicamente ao Senhor, é sempre citado em confronto com o diabo. Talvez o fato de ser designado por Deus para cuidar da expulsão de Satanás do céu, Miguel sempre aparece e peleja contra o inimigo de Deus e defendendo Israel, o povo escolhido de Deus. Tá? Se vocês observarem, o diabo ataca todo mundo, mas o principal, ele quer atacar, quer destruir o povo eleito. E aí, por que então a igreja é atacada? Vou explicar. Israel foi a nação eleita, a nação eleita. No início só havia só uma classe de povos, porque não tinha divisão. Abraão, Isaac, Jacó, eles não eram judeus. E aí, quem não é judeu é gentio. Então podemos dizer que a primeira classe de povos existentes na terra foram gentios. Através de Abraão, no capítulo 12, do versículo 1 ao 3, o Senhor chama Abraão, diz assim: sai de sua terra, de sua parentela, vai para a terra onde eu te mostrarei, abençoar-te-ei, para dizer o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, em ti será bendita toda a família da terra. Deus ali não escolhe Abraão nasce Isaac gera Jacó e Esaú, e Jacó dá origem à nação de Israel, as 12 tribos que surge a nação de Israel. Agora tem duas classes de povos, gentios e judeus. Deus então elegeu a nação de Israel para ser o povo eleito. Só que a nação de Israel deixou a desejar, pecou contra Deus, não aceitou seguir a orientação de Deus. Dessas duas classes, Deus tira a terceira classe. E qual é a terceira classe, pastor? A igreja de Deus. A igreja de Deus é composta de judeus e de gentios. É o povo eleito de Deus agora. E aí eu sempre digo que Israel é a igreja do Antigo Testamento e a igreja é o Israel do Novo Testamento. Como a Israel é o povo eleito, a nação eleita, e o diabo quer atrapalhar Israel sempre. Independente, Israel é a nação eleita. Como a igreja foi chamada e a igreja é eleita, o diabo também faz tudo para atrapalhar a igreja. Só não consegue por quê? Porque Jesus Cristo, ele disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Por isso o diabo não consegue, mas ele não desiste. E aí, por isso que nós, servos do Senhor, sofremos ataques constantes. Porque quando a gente estuda a eclesiologia, a história da igreja, a gente fala da igreja como coletivo, que é esse grupo de pessoas espalhado pelo mundo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, mas a igreja também como indivíduo. Eu sou igreja, você é igreja. Por isso o diabo tenta atrapalhar a sua vida. Mas quando o Senhor diz que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja, ele está falando no sentido coletivo, mas no sentido individual também. Porque você como igreja, você tem a proteção de Deus. Entenderam bem? Por isso nós temos essa proteção específica de Deus. Tá? Deixa eu ver aqui. Qual foi o versículo aí que eu pedi para. O último versículo que eu pedi para ler? Foi Daniel 12:1? Foi? Tá. Então, de acordo com a Bíblia, aliás, vamos ler Apocalipse 12, 7 ao 10. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12. A minha tela aqui da frente está no concerto, que facilita mais. No telão. Está no telão já? 12, 12? 17. 12, eu vou ler. Capítulo 12, versículo 7. Diz assim, ó: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, os seus anjos foram lançados com ele.
E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Isso é escatologia pura. Quando vai acontecer isso, pastor? Vai acontecer no período da grande tribulação. Aonde o diabo está hoje, pastor? Ele está lá no céu, no espaço sideral, onde está edificado o trono dele. Tem pessoas que pensam que o diabo está no inferno. Não, ele não está no inferno, ele está lá em cima, e de lá ele comanda o seu exército. Ele tem um exército também, mas na grande tribulação ele será lançado de lá para a terra. Gente, hoje ele não está na terra, e o mundo está essa bagunça. Já pensou? Imagine quando ele estiver aqui. Mas nós temos a certeza que quando isso acontecer, biblicamente falando, a igreja estará na presença do Senhor, porque está escrito: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir para assolar os que habitam na terra. Glória ao Senhor! Lavandura, velha! Precisamos confiar na proteção de Deus. Glória ao Senhor. Quantos estão alimentando a alma nesta noite? Digo amém. Amém. De acordo com a Bíblia, Miguel é um dos primeiros príncipes. Daniel 10, versículo 3. Daniel 10, versículo 13. 10, 13 diz assim, ó. Não, eu estou em Apocalipse, só o sangue. Bota aí para mim, Daniel, por favor. Já está no telão. Já está? Leia para mim então, no 3, 1, 2, 3. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aleluia. Miguel, primeiro príncipe. E o príncipe da Pérsia, quem é? É o diabo. É o príncipe da Pérsia. E Miguel foi lá, porque Daniel se propôs a orar. E ele tinha um propósito, foram 21 dias, e a resposta não chegava. Quero que você entenda, a sua oração não é impedida de chegar a Deus, desde que você esteja em comunhão com Ele. Mas às vezes a resposta pode ter um empecilho para chegar. No caso de Daniel, observa que 21 dias depois, Miguel aparece e diz para assim: homem muito amado dos céus. Glória a Deus. Desde o primeiro dia que se propôs a clamar, a sua oração foi ouvida e a resposta enviada, mas o príncipe da Pérsia se pôs para impedir, e o Senhor me enviou para lhe trazer a resposta. Intensifique a sua oração e não desista, porque a vitória de Deus virá. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Deus está falando conosco nesta noite. Então ele é o primeiro príncipe, o que sugere a existência de outros príncipes de destaque no céu. A maneira pela qual Gabriel é mencionado também indica que ele é de uma classe muito elevada. Ele está diante da presença de Deus, e a ele são confiadas as mensagens de mais elevada importância com relação ao reino de Deus, as mais elevadas. Por exemplo, bota para mim Judas 9. Judas 9. Judas 9. Antes de Apocalipse. Não, vou ter um sermão um pouco, vocês não estão procurando nada, né? Achou aí? Já está aí? Não botou ainda não? Jesus, a pessoa do Gabriel lá de trás, é o outro Gabriel. Achou não, irmão? Jesus, liberta esse homem. Eu vou pegar aqui, ó. Judas 9, eu achei aqui. Aqui, ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda.
céu. A história e os teólogos afirmam que Lúcifer, ele tinha um destaque muito grande no céu, ao ponto de ele poderia ser considerado a quarta pessoa da Trindade, devido à importância que ele tinha. Já ouvi alguns teólogos falarem, exemplo, se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tivesse que se ausentar do céu, quem ficava no comando do céu seria Lúcifer. Isso é muito profundo, porque não dá para falar tudo aqui. Foi por isso que quando Deus criou a terra, porque a terra tem 3 estágios: terra original, terra caótica e terra restaurada. Quando Deus disse, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Terra original. Na terra original não havia seres humanos, havia animais, minerais e vegetais. Com a queda de Lúcifer, a terra ficou sem forma vazia. E Isaías, eu não me lembro o capítulo, diz que Deus não criou a terra vazia. Uma terra vazia não tem nada, então como é que Deus vai criar um negócio que não existe? Deu para vocês entenderem? Então, mas o objetivo aqui é falar da importância aqui de Gabriel. Então Gabriel, ele entendeu, ele ainda é um anjo, embora expulso, mas ele tem poder. Nós estamos em nível de igualdade. A diferença, essa é uma visão minha, tá? A diferença é que eu estou na presença do Todo-Poderoso, com a autoridade e a bênção dele. Ele não, mas nós somos anjos poderosos também. Foi quando ele não pronunciou nenhuma palavra contra o adversário, contra o diabo. Ele disse: o Senhor te repreenda. Sabe o que ele quis dizer? O Senhor é mais poderoso do que eu e do que você. Você é poderoso, eu sou poderoso, mas o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Glória ao Senhor. E Ele venceu a batalha. Você quer vencer a batalha? Confia no Todo-Poderoso. Deixa o Todo-Poderoso cuidar da sua vida. Entrega seus negócios, os seus objetivos de vida na mão do Todo-Poderoso, porque diz a Bíblia: operando Deus, ninguém impedirá. Glória ao Senhor. Eu só preciso confiar, porque diz a Bíblia: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ainda, por favor, 1 Tessalonicenses 4,16. Vocês conhecem de cor, porque eu falo sempre esse versículo aqui, mas eu quero que leia. 1 Tessalonicenses 4,16. Gabriel se enrolou lá atrás, já está aí? No 3, 1, 2, 3. Porque o mesmo Senhor será do céu com a marido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Agora Daniel 8,16. Daniel 8,16. Já está? No 3, 1, 2, 3. Eu ouvi uma voz de homem nas margens do mar, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. Gabriel, dá a entender. É quando Daniel queria esclarecimento, e o Senhor enviou para ele a revelação do que estava acontecendo. Agora, Daniel 9:21. 9:21, eu leio, diz assim: estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Prosseguindo, leia, bota aí para mim, por favor, Lucas 1,19. Lucas 1,19. Já está? Leia no 3, 1, 2, 3. Respondendo o anjo, disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar essas regras novas. Aleluia. Eu sou Gabriel. Então, Gabriel foi o portador da mensagem a Zacarias sobre o nascimento de João Batista.
Ou seja, Gabriel é o mensageiro de boas novas, traz boas novas, sempre. Ele foi quem trouxe a mensagem sobre o nascimento de João Batista, ok? O precursor de Jesus, primo de Jesus, mais velho do que Jesus 6 meses, e que batizou Jesus no Rio Jordão. Também foi ele que trouxe a grandiosa mensagem para a Virgem Maria, de que ela haveria de dar a luz ao Filho de Deus. Por favor, Lucas 1:11, não vou ler, vocês leem em casa depois. Lucas 1:11 ao 19. Lucas 1:11 ao 19, tá? E agora sim, depois vocês leem em casa também, Lucas 1:26 ao 35. Então nós vimos aqui o arcanjo. Qual o nome do arcanjo? Miguel. Miguel é o arcanjo. Gabriel tem uma importância muito grande. Quem assiste diante de Deus é Miguel ou Gabriel? Miguel. Aliás, Gabriel que assiste diante de Deus. Miguel é o arcanjo. Deixa eu dar uma liçãozinha para vocês aqui. Qual é a maior posição do anjo no céu? É quem é o arcanjo. Quem é o arcanjo? Miguel. Miguel é o arcanjo. Agora, quem é o anjo que assiste diante de Deus? Gabriel. É o que eu quero que vocês entendam. Embora Gabriel não era um arcanjo, mas ele tinha muito mais aproximação de Deus do que o arcanjo, porque ele assistia diante de Deus. Nas minhas palavras, ele era o confidente de Deus. Era aquele, digamos que Deus tivesse uma cama para deitar e dormir. Gabriel era aquele que sentava na beira da cama de Deus, quando Deus deitava para dormir, para bater papo. E Deus fazia: estou muito aborrecido com aquele povo, tem gente muito ruim, eu enviei lá meu filho, mas ninguém tem vergonha na cara. Então Gabriel era o confidente. Deu para vocês entenderem? Isso acontece na igreja. Às vezes você tem um cargo de muita importância, e às vezes aquele que não tem nem cargo nenhum, ele é uma pessoa de mais confiança. Isso acontece, e às vezes as pessoas não conseguem entender isso. Isso é normal. Biblicamente falando, isso é normal. Os que entenderam até aqui, digam amém. Amém. Segunda classificação, querubins. Qual a segunda classificação? Querubins. Querubins. Os querubins pertencem também a uma classe elevada de anjos. Querubins também pertencem a uma classe elevada de anjos. Eles ocupam uma função muito especial, de grande responsabilidade na ativação divina junto ao trono de Deus. A Bíblia afirma que Deus está entronizado entre os querubins. Deus está entronizado entre... Salmo 99, versículo 1. Coloca aí, por favor. Salmo. Eu quero que vocês leiam mais alto, por favor. Salmo 99, 1. Já está? Não? Leiam 1, 2, 3. O Senhor vem com as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. Aleluia. Deus habita entre querubins. Isaías 37, 16, por favor. Isaías 37, 16. Já está? Não, mas eu quero ler aqui. Isaías 37, 16, diz assim, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Glória ao Senhor. Esse é o nosso Deus. Segundo dos Reis 19:15, por favor. Segundo dos Reis 19:15. Já? Então eu quero agora que só uma pessoa leia. Quem vai ler? Irmão Rodrigo. Leia aí bem alto, irmão Rodrigo. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: o Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. O Senhor que habita entre os querubins.
Então, eles são chamados de querubins da glória. Por que querubim da glória? Porque está sempre diante de Deus. A glória de Deus. Hebreus 9:5. Hebreus 9, versículo de número 5. Eu vou ler aqui. Hebreus 9:5 diz assim: e sobre a arca os querubins da glória, que fazia sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ou seja, sobre a arca os querubins da glória. Então eles são chamados de querubins da glória. Os querubins são anjos relacionados também com os propósitos redentores de Deus para o homem. Eles são descritos como tendo o rosto de leão, de homem, de boi e de águia. Esses querubins, eles são vistos como essas formas, tá? Eles são descritos como tendo rosto de leão, rosto de homem, rosto de boi e rosto de águia. Se vocês analisarem, fizerem um estudo mais profundo, essas imagens dos querubins têm tudo a ver com os evangelhos. O que é isso, pastor? Tudo a ver com os evangelhos. Rosto de leão, de homem, de boi e de águia. Isso sugere que representa uma perfeição de criaturas. Força de leão, inteligência de homem, rapidez de águia, serviço semelhante ao que o boi presta. Apocalipse capítulo 4, versículo 6 ao 8. Apocalipse capítulo 4, eu vou ler versículo 6. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal, no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal com o rosto como de homem. O quarto animal era semelhante a uma águia voando. Aí o versículo 8. Os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas ao redor, por dentro estava cheio de olhos, e não descansava nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, ou o Senhor, em minha tradução, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Abra um parêntese. Na primeira ministração eu disse que anjos não têm asas. Anjos são seres alados. E a maioria das pessoas que tem visão de anjo, vê anjos com asa. Da onde tirar essa ideia, pastor, de anjos com asa? Dos querubins. É a única vez que os querubins aparecem que o anjo aparece com asas, são querubins, por causa da importância dali, das asas. Mas anjos não têm asas. É bom que isso fique bem claro, porque afinal de contas precisamos saber o que é certo, ok? E aí em Gênesis 3:24, provavelmente foi a primeira vez que vieram querubins à terra para proteger o acesso da árvore da vida no jardim do Éden. Por favor, bota para mim Gênesis 3:24, por favor. Já está? Então no 3, 1, 2, 3, a igreja leia. E havendo lançado fora o homem, 2 querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. É a primeira vez que querubins aparecem na terra, para proteger o jardim do Éden, porque o casal pecou e foi expulso. E lá no Éden tinha a árvore da vida. Se o casal voltasse lá e comesse do fruto da árvore da vida, esse casal o ser humano viveria eternamente no pecado. Já pensou como era capenga, velhão, todo ruim, e não morria de jeito nenhum, porque teria direito à eternidade, com sofrimento, coisa séria. Então o querubim foi colocado lá, e foi visto também colocado a espada que flutuava. Presta atenção, eu já vi pregadores dizendo que o Senhor colocou o querubim com a espada que brilhava. Não, o querubim não estava com espada nenhuma. Os querubins estavam lá, a espada estava sozinha, flutuando em volta do jardim, para impedir a volta do casal.
É bom prestar atenção no texto. É a falta de atenção com o texto que às vezes traz confusão e até heresia no meio da igreja. Então tem que ter muito cuidado e prestar muita atenção na hermenêutica, que é a arte de interpretação de textos bíblicos, ok? Provavelmente foi a primeira vez que eles vieram à terra para proteger o acesso da água da vida no Jardim do Éden. A grande importância dos querubins no conceito divino se observa no fato de que Deus ordenou que fosse feito 2 querubins de ouro numa só peça para fazerem parte do propiciatório e ficava acima da arca da aliança. O Senhor falou isso com Moisés lá em Êxodo 25:19. Não vamos ler, você pode ler em casa. O lugar mais sagrado do culto divino no Antigo Testamento. Deus também mandou que fossem bordados querubins em obra-prima sobre o véu do templo, que está lá em Gênesis 26:31, Êxodo 26:31, bem como nas cortinas do tabernáculo, que está em Êxodo 26:1. Então vocês vejam a importância dos querubins. Terceira classificação, serafins. Qual a terceira classificação? Serafins, tá? Então vamos lá. Os serafins, outra classe angelical, são mencionados apenas em Isaías, tá? Primeira vez, Isaías, que está em Isaías 6, de 1 a 6. Pouco se sabe a respeito deles, segundo alguns estudiosos do assunto. Eles constituem a ordem mais elevada de anjos, e a característica que o distingue é um ardente amor para com Deus. A palavra serafins significa ardente. O nome deles indica uma alta patente. Os serafins têm 3 pares de asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, em referência diante de Deus, e com 2 cobriam os pés, para que as suas próprias obras não apareçam. Eles sempre chamam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ok? Então nós vimos aqui, primeira classe. Qual a primeira classe de anjo? Arcanjos. Depois segunda, querubins. Terceira classe, serafins. Na semana que vem eu vou falar sobre principados e potestade, porque também no céu existe a potestades e principados. Pastor, mas eu sei que existe principado e potestade no inferno. Sim, porque na verdade o diabo ele é um imitador de Deus. Tudo que Deus quer fazer, ele quer fazer também. Ele é imitador. Isso é muito sério. E cuidado, igreja pentecostal é muito complicado. Igreja pentecostal que não tem ensinamento, o diabo às vezes entra no meio e você pensa que a pessoa está cheia de Deus, e às vezes não é. Às vezes é uma manifestação demoníaca. Eu já vi isso acontecer. Isso é muito sério. Mas pastor, o diabo é imitador? Ele é imitador. E eu finalizo aqui. Vocês lembram quando Moisés jogou a vara, mandou Arão jogar a vara, e a vara transformou-se em serpente? Vocês lembram disso? O que o Faraó disse? Isso é mole. Eu vou chamar aqui os meus magos, os meus astrólogos, eles fazem a mesma coisa. E os camaradas vieram, e o Faraó disse: aí ó, serpente que eles fizeram, joga a vara aí. Eles jogaram, e a vara deles também virou serpente. Mas o que aconteceu? A serpente de Moisés engoliu a serpente que foi feita pelo mar. Aí qual a lição que nós temos aqui? O poder de Deus é superior a todos os poderes. Vale a pena servir ao Senhor. Quantos vão sair daqui alimentados nesta noite? Digo amém. Deus abençoe. Você em casa, muito obrigado. Compartilha.